Vereadores iniciam discussões sobre lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Câmara Municipal abre espaço para esclarecimentos sobre a Lei Aldir Blanc de apoio ao setor cultural. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e também o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. A audiência pública conduzida pela Comissão de Fiscalização Financeiro-Orçamentária e de Tomada de Contas da Câmara Municipal debateu o projeto sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o município de Sete Lagoas no exercício financeiro de 2026. O documento direciona para onde vão os investimentos do município no ano que vem. A audiência pública teve como objetivo apresentar e discutir o projeto de lei número 424 de 2025, que estabelece as diretrizes para a elaboração do Orçamento Municipal de Sete Lagoas para o exercício de 2026. Estiveram presentes os vereadores Divaldo Capuchinho, Caio Valassi, Walisson Lelé, Heloísa Frois, Iveson e Álber Enfermeiro. Para o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas, vereador Divaldo Capuchinho, a participação popular nesse tipo de debate é fundamental, pois fortalece a transparência do processo e contribui para que as decisões estejam alinhadas às reais demandas da população. Muito importante essa audiência pública de hoje. Como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, é previsto, que a gente realize essa audiência e hoje foi feita. É uma audiência em que foi apresentado o projeto número 424/2025, que versa sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é muito importante a população fazer parte desse processo, dessa construção, já que a gente pode identificar para onde o nosso recurso está sendo direcionado, as metas e prioridades do governo também. E com isso a gente tenta realocar, direcionar da forma que é importante, interessante, para aquelas áreas em que vai atender realmente a população. Rita Pires, assessora de Planejamento e Orçamento, fez a apresentação técnica da Lei de Diretrizes Orçamentárias e detalhou os pontos que irão orientar a elaboração do Orçamento Municipal para 2026. E ela vai o quê? Qual que é o objetivo dela? É estabelecer as metas e prioridades. Então a gente tem um anexo que foi incluído todos os projetos prioritários por órgãos e os relatórios dos anexos de metas fiscais, que são as receitas e despesas, e os riscos fiscais, são esses 3 anexos. E o corpo do projeto de lei, cumprindo tudo que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina. Então, ela é uma lei que vai orientar a elaboração da proposta orçamentária para 2026. Nós vamos, esse ano é o primeiro ano de governo, a gente tem que elaborar o plano plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. São os 3 instrumentos de planejamento que o Executivo tem a responsabilidade de elaborar. Os vereadores têm até 16 de junho para discutir, votar e devolver ao Executivo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias com as emendas e pareceres. O secretário municipal da Fazenda, Rafael Olavo, apresentou quais são os próximos passos pós-audiência pública. Abre-se um prazo para fins de emenda e após essas emendas elas são encaminhadas para o Executivo, onde há a avaliação da conformidade, da execução da emenda e posterior aprovação da lei. E aí só em setembro agora que a gente tem a entrega já para a Câmara, a LOA e PPA, que aí é a execução já do orçamento. A gente trabalha as diretrizes agora, então na LOA a gente vai trabalhar a execução do orçamento e os recursos vinculados para a execução desse orçamento. E agora a gente confere como fica a previsão do tempo para amanhã. A sexta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. À noite também terá céu repleto de nuvens. A temperatura mínima fica na casa dos 15 graus, com máxima de até 27 graus. No próximo bloco, o vereador Gilson Liboreiro convida para audiência pública neste Dia Mundial do Meio Ambiente.
Em 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Câmara Municipal realiza logo mais uma audiência pública com o tema Meio Ambiente e a importância da água. E quem faz o convite para a participação da população é o vereador Gilson Liboreiro. Bom dia, pessoal. Hoje é 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos refletir sobre o que podemos fazer para preservar o nosso meio ambiente. A poluição, a não preservação das nascentes, a destruição das matas, não é? E hoje, às 18h30, teremos uma importante sessão solene sobre a água na Câmara Municipal. Você é meu convidado. Um grande abraço. Na última segunda-feira, dia 2 de junho, a Câmara Municipal de Sete Lagoas abriu espaço para o diálogo com a classe artística durante uma consulta pública sobre a Lei Aldir Blanc. O encontro reuniu artistas locais e representantes do setor cultural com o objetivo de fortalecer as propostas voltadas à aplicação dos recursos federais destinados à cultura. A Lei Aldir Blanc foi criada com o objetivo de fortalecer o setor cultural por meio do repasse de recursos da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Cabe a esses entes federativos a responsabilidade de definir os critérios de elegibilidade, lançar editais e distribuir os recursos aos beneficiários. Em Sete Lagoas, a Câmara Municipal sediou uma consulta pública para debater a aplicação da lei. Durante o encontro, Lígia Valadares, gerente de Programas e Projetos Culturais da Secretaria de Cultura, apresentou os dados obtidos a partir dos fóruns realizados anteriormente com a classe artística local. A gente ainda vê, da mesma forma que foi o do ano passado, quem esteve aqui pôde perceber também, que o número de inscritos é muito alto, mas, infelizmente, o número das pessoas que realmente comparecem aos fóruns e participam das discussões é muito pequeno. E aí, diante disso, muitas pessoas ficam sem ter esse direito de voz ali naquele momento, porque a ideia dos fóruns é justamente ouvir a sociedade. Com base nas contribuições colhidas em fóruns realizados com artistas locais, a principal demanda identificada foi a oferta de cursos voltados para a escrita de projetos e elaboração de portfólios. Os principais pedidos que nós tivemos nos nossos fóruns, dentro dos 6 horários, o primeiro foi disponibilização de cursos de escrita de projetos e montagem de portfólios. E aí com a demanda ali de ser online e deixar gravado, porque aí todo mundo pode ter acesso, não só quem pôde comparecer ali presencial. Isso apareceu 7 vezes durante os fóruns. Outra questão em debate foi a solicitação de valores considerados elevados. O tema foi esclarecido pela gerente de Programas e Projetos Culturais, Lígia Valadares, sobre a viabilidade orçamentária e a distribuição equilibrada dos recursos. Esses foram os dados que a gente conseguiu colher ali, diante do que foi respondido nos fóruns. Muitos desses valores eles são inviáveis, a gente explica que a gente não conseguiria atender, porque são valores muito altos. E nós temos o valor de R$ 1.576.000 para dividir para tudo. Então, a gente teve que atender todas as demandas, em todas as áreas que demonstraram interesse em participar. Então, esses valores muito altos, infelizmente, a gente não consegue atingi-los. Mas existem outras formas de fomento e que vocês podem estar buscando para utilizar, juntamente com o Aldir Blanc, outras formas de fomento para financiar seus projetos. A consulta continuou com a abertura ao público para esclarecimento de dúvidas e contribuições sobre o tema. Ao fim, Lígia Valadares destacou o trabalho contínuo da Secretaria de Cultura em ajudar os artistas locais. Agora a gente está tentando trabalhar nas falhas, tentando construir ela ainda melhor, sempre em conjunto, com vocês, com o Conselho de Cultura. A gente está sempre aberto dentro da Secretaria para receber vocês. Horário comercial, sempre que precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, a gente está sempre lá disponível para receber todo mundo. E daqui a pouco, sessão solene homenageia a imprensa de Sete Lagoas. E a imprensa de Sete Lagoas foi homenageada em sessão solene, presidida pelo vereador Tiago Santana. Foi uma oportunidade de valorizar a imprensa e reconhecer a importância dos profissionais que trabalham para informar a população.
Informar é servir e quem informa com responsabilidade contribui diretamente para a construção da cidadania. Foi com esse espírito que a Câmara Municipal prestou homenagem aos profissionais da imprensa local. A sessão ressaltou o papel fundamental da imprensa para a democracia, essenciais para a transparência e cidadania. A gente sabe que os repórteres, os jornalistas, o câmera, os editores, não mede esforço para levar a informação até a casa de um brasileiro, na casa de um sete-lagoano. E muitas das vezes não são reconhecidos, né? A verdade é que são ridicularizados. Nós queríamos, com essa homenagem, valorizar o profissional, valorizar o que vocês têm trago até a nossa casa. Comunicadores e representantes da mídia local foram reconhecidos pelo trabalho que realizam diariamente, garantindo que a população tenha acesso à informação de qualidade. Reconhecer o trabalho que nós fazemos com tanto carinho, com tanto zelo, tentando levar a informação mais correta, a investigação, a busca da informação, sempre preocupado em informar o nosso público, seja na rádio, seja na TV, seja nos sites, seja através dos jornais, é uma responsabilidade muito grande. E quando nós somos reconhecidos, isso nos valoriza, isso com certeza é motivador para nós. É algo que é raro e hoje eu saio muito satisfeito. Quero aqui parabenizar todos os meus colegas de imprensa, todos os veículos que receberam também essa homenagem, são merecedores, porque prestam sim um grande trabalho à cidade de Sete Lagoas, à região, aos munícipes. Entre os homenageados, nós da TV Câmara e Rádio Câmara também tivemos o trabalho reconhecido, um incentivo a mais para continuar servindo a população com ética e transparência. Da comunicação como um todo da Câmara Municipal é uma forma da gente mostrar também qual que é o trabalho da Rádio Câmara, da TV Câmara, que tem como seu objetivo principal da transparência ao Poder Legislativo, e é para isso que a gente serve, é para isso que a gente existe, e é uma oportunidade também da gente mostrar o nosso papel para a sociedade, agradecer ao vereador Tiago por esse reconhecimento, abrir esse espaço para a gente e nos dar mais incentivo para a gente continuar fazendo esse trabalho, esse compromisso de levar informação verídica, apurada, real do que acontece no Poder Legislativo até a casa de cada cidadão. A homenagem também reforça o compromisso da Câmara com a valorização da comunicação pública, aproximando o cidadão das decisões e ações do Poder Legislativo. A gente tem visto aqui, principalmente na Câmara, o tanto que vocês aqui têm trabalhado, tanto que a equipe tem se desdobrado muitas das vezes. E a gente, como eu falei, é um papel, é um quadro, mas o que eu acredito que fica é as palavras e o reconhecimento a toda a comunicação, os veículos de comunicação. Mais que palavras, o reconhecimento fortalece a missão de quem acredita que informar é transformar e quem comunica com verdade cumpre um papel essencial para a democracia. Isso, com certeza, aumenta a nossa responsabilidade, porque o nosso trabalho está sendo reconhecido. E agora a gente fala de esporte. Cruzeiro e Galo têm semana de preparação para o Campeonato Brasileiro. Já o Brasil joga hoje com a estreia do novo treinador Carlo Ancelotti. É isso mesmo, Gabriel? Isso aí, Raquel, um prazer estar aqui novamente. Estreia, positiva, do Carlo Ancelotti, que chegou com muita moral aí no Brasil. Então vamos falar justamente desse jogo. Começa hoje, quinta-feira, a era de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. O Brasil encara o Equador às 8 horas da noite no Monumental de Guayaquil. O italiano comandou apenas 3 treinos, mas já é possível ter um esboço de como jogará o Brasil de Carlo Ancelotti. Para o jogo de mais tarde, o time provável tem Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, Alex e Marquinhos, a dupla de zaga, e Alexandro na esquerda. O meio-campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. O trio de ataque com novidades: Vinícius Júnior na esquerda, Estevão na direita e Richarlison de centroavante. O Brasil está na 4ª posição das eliminatórias da Copa do Mundo com 21 pontos. Se vencer hoje, a seleção pode chegar à vice-liderança do torneio e ficar muito perto da classificação antecipada para a Copa do ano que vem. Falando agora do futebol mineiro, após 2 dias de folga, o elenco do Galo se reapresentou nesta quarta-feira para o jogo de semana que vem contra o Internacional na Arena MRV.
O Galo está na 9ª posição com 17 pontos. Já o time gaúcho está na 14ª com 11 pontos e pode encostar na zona de rebaixamento se perder para o time alvinegro na semana que vem. Quem pode estrear na partida é o atacante Dudu. Ele já foi inscrito no BID e está à disposição para o jogo. Não é possível afirmar se o atacante será titular na partida, mas há uma grande chance do jogador entrar na partida e fazer a sua estreia. O Cruzeiro recebeu propostas nessa semana. O Vitória fez proposta de empréstimo à Raposa para os jogadores Lautaro Dias e Matheus Gamarra. Ambos os jogadores vêm sendo pouco aproveitados na equipe. Os jogadores devem ser negociados, já que nesta janela de julho, a Raposa irá ao mercado em busca de zagueiros, o que complica a situação do zagueiro Gamarra. Já no caso de Lautaro, a Raposa também tem prioridade em contratar um ponta, o que deve deixar Lautaro ainda mais distante de ser relacionado. Pensando na pausa que terá para o Mundial de Clubes na semana que vem, o Cruzeiro participará de um torneio amistoso para dar minutagem aos atletas e não ficar 30 dias parados. A princípio, os jogos serão no Espírito Santo contra a equipe do Ferroviária do Espírito Santo. O torneio terá mais equipes, mas ainda não foram confirmadas quais equipes serão. Raquel, por hoje é isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. O Jornal da Cidade também fica por aqui. A gente deixa o convite para a audiência pública logo mais, a partir das 6h30 da tarde, sobre o meio ambiente e a água. E a gente volta amanhã com outras notícias. Até lá.